O Unesp em Bauru recebe a primeira escola de comportamento motor. A atividade inédita faz parte da 9ª edição do Congresso Brasileiro da Área e reúne professores e alunos de pós-graduação e pesquisadores estrangeiros. Nesta semana, a Unesp em Bauru comemora 30 anos de encampação e a gente traz uma rodada de entrevistas para marcar essa data. Quem abre a série é o professor aposentado da FEB, Paulo Razucchi. É segunda-feira, 13 de agosto e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. A Unesp em Bauru recebe nesta semana a 9ª edição do Congresso Brasileiro de Comportamento Motor. É o principal evento científico na área. E neste ano ele traz uma novidade na programação: a primeira escola de comportamento motor. Um espaço para aproximar alunos de pós-graduação e pesquisadores internacionais. Essa é a proposta da primeira escola de comportamento motor, iniciada na manhã de hoje na Unesp em Bauru. 32 estudantes de todo o país foram selecionados para acompanhar os 2 dias de atividades. É um grupo seleto da pós-graduação que está tendo a possibilidade de interagir um pouco mais aprofundadamente com os pesquisadores que vêm do exterior. Então, evidentemente, nas suas áreas de expertise, os alunos têm condição de beber um pouco mais desse conhecimento, fundamentar, o debate sobre esses assuntos com conhecimentos muito atualizados e possibilitar para a sociedade sedimentar um pouco, para os seus membros, sedimentar um pouco de possibilidades de comunicação com esses pesquisadores, conhecer outras universidades no exterior, conseguir bolsas, financiamentos, desenvolver trabalhos específicos, visitas. Isso é muito importante para que a gente tenha a condição de saber exatamente o que se faz fora do país, participar disso e conseguir alavancar a produção com um contato mais próximo com pessoas experientes da área. A escola é uma prévia da 9ª edição do Congresso Brasileiro de Comportamento Motor. A Unesp recebe o evento, que começa na próxima quarta-feira, dia 15. Realizado a cada 2 anos, o congresso reúne pesquisas sobre o controle, desenvolvimento e formas de aprendizagem do movimento humano. É um evento que documenta, de uma maneira bastante concreta, a importância que os docentes do nosso departamento têm assumido em nível nacional e internacional em relação ao estudo do comportamento motor. Integrantes do Departamento de Educação Física, que é um departamento da nossa unidade universitária. E, por um determinado lado, nós ficamos muito satisfeitos, honrados e alegres de proporcionar à comunidade bauruense, à comunidade paulista e nacional, a hospedagem, digamos assim, da grandeza de um evento nacional, mas com muitos pesquisadores internacionais. Dessa forma, a gente possibilita, no plano concreto, a troca, o compartilhar de conhecimentos por uma comunidade muito produtiva e com uma produção bastante intensa. E a Unesp de Bauru, em certo sentido, ela afirma uma posição muito importante no cenário nacional e internacional nessa área do conhecimento. Ao todo, 7 professores dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda e Noruega participam das atividades, apresentando trabalhos e estudos científicos ligados ao tema. Na palestra de abertura da escola, Shirley Rudike, da Universidade Norte-Americana de Purdue, discutiu a prevenção de quedas, com foco nas mudanças da visão causadas pelo avanço da idade. Minha pesquisa é sobre como as pessoas usam a visão para se integrar no ambiente. Isso é importante porque quando elas caem, há sérias consequências para a sociedade, tanto em relação a custos de tratamento, quanto na qualidade de vida das pessoas. Então, nós queremos evitar as quedas e manter as pessoas ativas. Isso ajuda a sociedade. Como cientista, é muito importante dividir minhas pesquisas com a sociedade, conhecer o que outros cientistas estão fazendo, no que estão se concentrando. Isso depois melhora as minhas pesquisas. Gosto de mostrar o que estou fazendo e receber as ideias deles sobre minhas pesquisas. O Alexandre veio de Londrina para participar da escola. Ele faz mestrado e estuda a lateralidade, ou uso de um dos lados do corpo na realização de tarefas. Para ele, ter essa oportunidade de ouvir e tirar dúvidas com grandes pesquisadores do movimento humano é uma motivação extra para dar continuidade às pesquisas.
É uma experiência enriquecedora, com certeza, que adiciona muito, principalmente a questão metodológica de entender como eles trabalham, a forma como eles conduzem pesquisa no laboratório deles. Eu acho que isso é uma oportunidade única que vai sempre agregar para o conhecimento de forma geral. Depois de um fim de semana gelado, é hora de saber como fica a previsão para esta semana. Confira os detalhes no boletim do IPMET. Essa semana o tempo deve ficar estável em grande parte da semana, mas na verdade na quarta-feira tem uma frente fria se aproximando pelo Oceano Atlântico, próximo ao litoral do estado de São Paulo, e com isso a nebulosidade aumenta um pouco no sul e no leste do estado. Aqui na região de Bauru a gente terá uma variação da nebulosidade, mas não há previsão para chuva. Isso tanto na quarta como na quinta. Na sexta-feira, com a frente fria que já está lá no Rio de Janeiro, mas a sua proximidade ainda deve gerar nebulosidade e possivelmente algumas pancadas de chuvas aqui na região de Bauru. Esse frio e esse vento, nós estamos sob o domínio de um sistema de alta pressão, que associado a ele temos uma massa de ar mais frio e seco, e ele deve continuar até mais ou menos terça-feira e no mais tardar até quarta-feira. Mas depois, com a entrada da frente fria pelo oceano, essa massa está perdendo um pouco da sua força, da sua intensidade, e com isso nós temos o aumento da temperatura no decorrer dos dias e também a diminuição da velocidade do vento. Agora, a partir de quinta, sexta-feira, a gente já tem o aumento da nebulosidade e as temperaturas tendem a cair, principalmente a máxima, porque você tem muita nebulosidade, não tem radiação, e com isso a temperatura máxima cai um pouco aqui na região de Bauru. As mínimas devem variar até a terça-feira entre 10 a 12 graus e a partir de quarta-feira ela já sobe um pouquinho, ficando em torno dos 13, 14 graus, entre 12 a 14 graus. Agora as máximas, hoje em torno dos 25, amanhã em torno dos 27, 28 e a partir de quarta já vai tendo uma queda mais gradativa, ficando entre 22 a 24 graus. Céu com poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo nesta terça-feira, com exceção do sul e da faixa leste, que ainda seguem com nebulosidade. Em Bauru, o tempo continua firme e as temperaturas sobem principalmente durante a tarde. Agora a umidade do ar está em 40% e os ventos são de 4 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi 10 e a máxima chegou aos 25 graus. Para amanhã, termômetros entre 11 e 28 graus. Nesta semana você confere aqui no Nesp Notícias uma série de entrevistas que marcam a celebração dos 30 anos da incorporação da Universidade de Bauru ao Nesp. Hoje quem participa do bate-papo com o repórter Otávio Frabetti é Paulo Razuc, professor aposentado da FEB. Ele acompanhou de perto esse momento histórico. O Paulo vivenciou esse processo de encampação e da vinda da Unesp para Bauru, atuando como professor e também ocupando cargos administrativos na universidade. Professor, definitivamente você faz parte dessa história. Voltando um pouquinho ao tempo, agosto de 1988, que lembranças o senhor tem dessa época e como Bauru recebeu a Unesp? A lembrança de uma década bastante difícil sob o ponto de vista econômico. Essa foi uma das razões pelas quais a Universidade de Bauru, na época, procurou uma universidade estatal. A Universidade de Bauru, na época, já possuía várias faculdades, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Tecnologia, Faculdade de Artes e Comunicação, Faculdade de Ciências, além de um colégio técnico. Portanto, já possuía
vários cursos, tinha professores em tempo integral, sempre procurou a qualidade de ensino, portanto também se tornou bastante atrativa para a Unesp na época. O seu envolvimento nesse processo de encampação, o que a gente pode dizer, como que foi a sua participação nele? Todos que estavam aqui naquela época se envolveram neste processo, mas eu destaco a participação das forças vivas da cidade. As forças políticas atuaram fortemente e foram primordiais na encampação. Todas essas forças vivas, né? As forças políticas, o Lions, tiveram uma participação importante. Mas é a participação do senhor, como que a gente pode classificar, como que o senhor participou desse processo? Todos nós aqui internamente participamos desse processo, realmente a participação foi coletiva. Como que foi essa mudança para os professores, essa perspectiva de chegada da Unesp, de uma universidade pública, esse momento histórico, esse momento de mudanças? O que mais o senhor lembra, que o senhor pode destacar dessa época? A preocupação na época realmente foi com a qualificação dos nossos professores, dos professores inseridos neste campo, porque na época, embora nós tivéssemos vários professores em tempo integral, poucos tinham a qualificação, tinham mestrado ou tinham doutorado. E a Unesp chegou exigindo o doutorado. Então houve uma transição difícil para os nossos professores na época, porque nós tínhamos apenas 2 doutores aqui, quando da encampação. Eu e o professor Nariaki Kawaguchi. Tanto que nós 2 apenas atuávamos como representantes do campus de Bauru no Conselho Universitário da Unesp. Então essa, na minha opinião, foi a maior dificuldade que nós enfrentamos na época. A qualificação e esse processo de transição para a qualificação plena, para o doutorado dos professores que estavam inseridos no nosso campus. Professor, no aniversário de 15 anos da encampação aqui da Unesp em Bauru, você ocupava o cargo de vice-reitor da Unesp e depois vários outros cargos que o senhor acabou ocupando, né? O avanço, o que o senhor pode dizer nesses 30 anos que a Unesp aqui em Bauru mais avançou, um destaque? O que o senhor acha dessa evolução que a Unesp teve aqui em Bauru? Eu daria destaque a 2 coisas. A qualificação dos nossos professores e o aumento no número de cursos. De qualquer forma, a Unesp ainda hoje tem dificuldades, até por conta disso. Nós não recebemos a devida contrapartida em função de toda a ampliação que foi feita, inclusive em decorrência da encampação de Bauru. A contrapartida do governo do estado, no aumento do repasse do ICMS. Isso é absolutamente necessário para que a Unesp possa contratar mais professores, para que ela possa fazer frente à entrada desses alunos egressos do ensino médio público e dos cotistas. Na verdade, você precisa de mais receita até para acompanhar a velocidade em que o conhecimento é gerado hoje. Nós precisamos de mais laboratórios e de qualificar cada vez mais os nossos professores. O senhor acredita que a vinda da Unesp para Bauru mudou a cara da região? Sim. De qualquer maneira, a universidade precisa se envolver mais com a comunidade onde ela está inserida. A universidade precisa se envolver mais com o ensino. Não esquecer da pesquisa, mas eu acho que a prioridade da universidade é o ensino. Então, nós não podemos esquecer na universidade do ensino. Nós não podemos, na universidade, esquecer das necessidades do país. Mas pensando um pouquinho, voltando um pouquinho ao histórico, né? Nesses 30 anos, a região, o senhor acabou de dizer que a região, Bauru, mudou a cara a vinda da Unesp para cá. Qual que é esse impacto? Como é possível medir esse impacto? Como que o senhor acompanhou esse impacto como professor, também como ocupando cargos, né, administrativos na universidade? É claro que a universidade ela gera uma receita considerável para a arrecadação do município. O envolvimento desses alunos com a comunidade é sempre importante.
a atração que a universidade, o poder de atração que a universidade tem, né, de trazer alunos de várias partes do Brasil para cá. Então, isso é sempre um aspecto positivo. Mas volto a frisar, a universidade precisa se envolver mais com a comunidade. Nós precisamos, na verdade, arranjar um interlocutor que fale essa linguagem, né, ou que facilite esse contato. E qual é a sensação para o senhor de ter feito parte dessa história, desses 30 anos que o senhor estava aqui, o senhor acompanhou de perto, né, essa trajetória? Não, foi muito gratificante. E hoje eu torço para que o nosso campus se destaque dentro da Unesp. A Unesp está muito distribuída dentro do Estado e nós temos instituições em diferentes estágios dentro da Unesp. E, na verdade, a reitoria precisava olhar para a instituição dessa forma, contemplando aquelas que precisam ascender e se igualar àquelas que já estão numa situação bem melhor. Professor Paulo Razuc, eu agradeço a sua participação aqui no Unesp Notícias, também por compartilhar momentos tão importantes num momento histórico quanto esse aqui para a Unesp em Bauru. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Mas você pode rever esta edição logo mais às 11h15 e também pelo site e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Tchau!